E hoje é dia de receita e por aqui nós vamos te ensinar a fazer um delicioso bolo salgado. E olha que eu já vou adiantar que dá para ser uma refeição para lanche, almoço ou janta. Então pega o papel e a caneta que você vai gostar e muito dessa dica. Hoje eu estou aqui com a Elaine para aprender uma receita um pouco diferente do que a gente está acostumado. É um bolo salgado. Elaine, o que nós vamos precisar para este bolo? Então, nós vamos fazer um bolo salgado com legumes hoje, que as pessoas geralmente gostam muito, tá? A gente vai precisar 100 gramas de frango desfiado e cada um prepara o frango do seu jeito, né? Vamos com 50 gramas de ervilha, ervilhas frescas, tá? Eu não gosto muito de ervilha enlatada, porque ela não tem uma aparência muito boa e ela tem muito sal. Eu não gosto muito, eu gosto da ervilha fresca, tá? Vamos de 100 gramas de milho verde e aqui a gente tem uma cenoura ralada, tá? Uma cenoura normal ralada, sem sal, sem nada, tá bom? Dá pra fazer também com brócolis, dá pra fazer, tem N opções pra fazer, tá? Vai do gosto de cada um. Aqui a gente vai misturar bem. Nesse momento que a gente tá misturando, a gente acerta o sal, porque tem sal no frango. Então, só que a cenoura não tem sal, a ervilha não tem sal, então a gente tem que corrigir o sal, tá? Senão corre o risco dele ficar sem sal. Pra vocês verem aqui, ó, ele tá um pouco seco. Então, se a gente misturar esse aqui na massa, ele vai ficar seco. Então, o que a gente mistura? A gente mistura uma caixinha de creme de leite. Daí já tá? faz um creme. Isso, daí ele vai ficar um bolo bem gostoso, bem molhadinho. Elaine, agora a gente deixa o nosso recheio de lado e vamos para a massa. Isso, agora nós vamos reservar o recheio e daí a gente vai bater os ingredientes da massa agora. Vamos montar a massa. A massa a gente bate toda ela no liquidificador, tá? A gente só deixa para misturar os secos, que seria a farinha e o fermento. O resto a gente vai bater tudo no liquidificador. A gente bate cerca de 2 minutos só para misturar os ingredientes mesmo, ó. Ela fica uma massa bem líquida. Agora a gente vai misturar a farinha, lembrando que essa farinha já está peneirada, tá? Sempre peneirar a farinha. Ele não vai ficar uma massa muito grossa, que a gente fala, tá? Ele vai ficar uma massa bem fina, ó. Pode ver que ela é uma massa mais líquida, tá? Mas é assim mesmo, não precisa se assustar que tá certo. Não deu errado, é assim. Não deu errado, tá certíssimo, tá? Agora a gente vai acrescentar o fermento, tá? Fermento é sempre a última coisa. Sempre a última coisa. Acrescentou o fermento, monta e vai pro forno. E agora nós vamos montar o nosso bolo. Aqui a gente vai colocar a metade da massa. Ó. Só a metade? Só a metade. A gente dividiu a metade da massa, arruma bem certinho na forma aqui, ó. Agora nós vamos colocar o recheio, aquele que a gente preparou. Vai ficar tipo uma torta, então, de camadas. Isso, uma torta de camadas. Ela já vai assar com tudo junto, tá? A gente vai colocando o recheio aqui, ó, bem certinho, pra ficar bem uniforme, tá? Depois vocês vão provar. E o pessoal de casa, pra saber, vai ter que fazer, né? Eu acho, né? Mandar foto pra gente. E mandar foto. Certo. E marcar nós aí pra ver se deu certo. Colocamos o recheio no meio do bolo. No meio do bolo. E aí a gente vai largar o resto da massa em cima. Não, temos um segredinho ainda. Cheio de segredos. Cheio de segredos. Agora a gente vai pegar requeijão, tá? O meu aqui é grande porque eu tenho em grande escala, né? Mas pode ser as colheradas em casa, tá bom? Então a gente vai colocar uma camada bem generosa. Depois do requeijão, aí chega a hora da massa. Agora nós vamos com a outra metade da massa, tá? A gente dá mais uma mexidinha. E coloca o restante. E agora a gente coloca o restante da massa bem devagarinho, para ela ficar por cima do requeijão e do recheio que a gente colocou. Elaine, eu tava pensando que é até uma forma das crianças comerem os legumes, Isso né? aí. Uma forma mais divertida dos pais ir colocando ali na alimentação. Porque como ele vai se confundir com a massa, eles não vão ver que tem legumes, né? Principalmente a cenoura. E a cenoura fica bem assadinha, fica uma delícia. Agora, então, para finalizar, eu gosto muito de colocar batata palha por cima, tá? Mas tem gente que coloca orégano, eu prefiro a batata palha. Eu acho que fica mais crocante na hora de comer. Isso aí, E agora, quanto tempo no forno? Mais ou menos uns 45 minutos, tá? É quando ela começou as bordas ficarem marronzinhas, ela já tá assada. Tem sempre que cuidar, a bordinha ficando douradinha,
ele está pronto. Ótima dica, bora pro forno. Bora pro forno. Tenho mais uma dica. Como que você acha que a gente corta um bolo redondo para ficar mais fácil? Eu cortaria assim, não é? Não é. O bolo redondo, para ficar mais fácil da gente cortar, a gente corta assim, ó. Super diferente. Tu vai fazer várias... Isso, ó. Aí você faz vários pedaços, ó. E agora você vai comer. Vamos tirar a prova real. Tchan, 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 tchan. Será que ficou bom? Eu adoro torta fria. Então, o bolo lembra muito a torta fria. Lembra muito a torta fria. Eu achei muito bom, e ó, tem o selo Duda de aprovação. Então, façam em casa e provem também, porque fica uma delícia. É uma refeição, né? É uma refeição. Esse aqui você faz um bolinho desse, uma saladinha, o almoço tá prontinho, né? Que delícia de bolo, deu até água na boca aqui para quem ainda não almoçou, como a Duda disse, é uma opção também de almoço. E para você que assistiu a receita, pegou aí no finalzinho e não conseguiu anotar, não se preocupa. ndplay.com.br, a matéria completa lá e a receita também.